Olá pessoal, O meu nome é Tiago meu nome é Guilherme e sejam bem-vindos ao quarto episódio ao quarto episódio. do Quem Disse Isso? Ai, estas intros de milhões. Pronto, Vá, vamos já avançar para o tópico? vamos já avançar para o tópico porque nós não temos tempo a A perder. perder. Não, por acaso eu queria só agradecer o vosso feedback ao último episódio, que gostaram bastante. Também foi dos meus preferidos de gravar. Vamos ser Portanto, sinceros, eles só nos gostam de ver a discutir. é isso. E nós no episódio de hoje não vamos entrar assim num tema tão... É assim, é um tema bom, mas Sim. pronto, não é palhaçada como foi o último. Yeah. Porque nós também somos pessoas sérias. Temos dias. Temos dias, também gostamos de dar assar. E hoje vamos falar sobre um tema que vocês têm pedido bastante. Yeah. E é um tema que eu acho que é importante nós falarmos, e já que temos uma audiência, é bom usarmos para falar sobre estes temas também. Podes introduzi-lo. É? É. Então, o tema que nós vamos falar hoje já devem ter visto no título, que é sobre sexualidade. É um tema muito complexo, Sim. tem muito por onde falar e acho que o tempo do episódio será suficiente Sim. para cobrirmos aquilo que são as coisas mais importantes. Poderemos fazer uma parte 2 no futuro, Sim. mas existem várias coisas que nós queremos falar hoje. O nosso objetivo, principalmente com o episódio 2, é podermos alcançar alguns dos pontos-chave no tema que achamos importantes para dar um pouco da nossa experiência a conhecer e, se puder ajudar alguém, melhor ainda. Quero dizer desde já que nós vamos simplesmente dar os nossos conselhos e a nossa experiência. Com isto, nós não somos detentores da sabedoria total do mundo, mas vamos fazer o nosso melhor para que este episódio possa ajudar algumas pessoas. Exato. E se vocês não concordarem com alguma coisa, partilharem uma opinião, ainda bem. Isto também poderá abrir aqui um tópico para discussão. E é um bocadinho isso. Portanto, é a nossa visão sobre o assunto e que queremos abordar convosco. É isso. É isso. Portanto, queremos... Já começamos assim pelo início. Queres Não é? começar tu ou queres que comece eu? Podes começar tu. Então, pronto, um bocadinho da minha história, vocês já conhecem quase tudo que eu contei na casa e no Goxa e nesse programa. Todos. Tu também foste! Mas pronto, basicamente, começando assim desde mais novo, pronto, sempre fui um miúdo que se apercebeu que era um bocadinho diferente dos outros. Acho que a fase que foi pior para mim em termos de comentários e isso tudo foi quando eu estava na primária, do primeiro ao quarto ano, porque andava num colégio e eu acho que quando fui para a escola pública, não acontece com toda a gente, para mim eram as expectativas que eu tinha e acabou por acontecer, as coisas melhoraram muito, mas pronto, na escola privada havia muitos comentários e isso tudo e não era agradável. Mas conforme eu depois fui avançando na escola, as coisas começaram a ficar melhores. Também acho que é porque começamos a ficar mais velhos e acho que conforme vamos ficando mais velhos também as pessoas começam, pelo menos as pessoas que crescem connosco, deixa de haver tanto esses comentários, espero eu, que pelo menos foi a minha experiência. Mas sim, acho que principalmente quando somos mais novos, eu sei que contigo foi a mesma coisa nesse aspecto, mas as crianças conseguem ser muito cruéis, então pronto, quando eu era mais novo era mais ou menos isso que acontecia. Como é que foi a tua experiência quando eras mais novo a lidar com isso? Olha, a minha experiência foi um bocadinho diferente da tua nesse sentido, porque eu acho que passei ali na escola mesmo um período assim um bocado mais difícil no que toca ao bullying. Pá, eu sofri bullying, pá, aí desde os... Começou, pá, ali no 5º ano e foi até tipo ao 8º. Portanto, foi ali uns anos um bocado difíceis. Hoje em dia estou ok com isso, né? Mas na altura eu lembro-me que até durante uns anos depois teve muitas consequências naquilo que foi a minha identidade, a minha confiança e isso tudo. Portanto, eu sinto que ali quando eu era mais novo, a mim foi um bocado ao contrário, tipo, quando eu andava mais novo e andava numa escola privada, eu não tinha experiências nesse sentido. Quando eu vim aqui para a terra onde nós moramos agora, no 4º ano, e entrei para uma escola pública, foi quando eu comecei a sentir mais esse tipo de crueldade vindo das crianças, que tipo, nós sabemos que existe, mas que às vezes ultrapassa ali os limites. E a mim, pronto, foi ali um bocado no 5º ano que as coisas começaram a agravar-se, e foi ali até o 8º ano, depois no 9º também já era assim dos mais velhos da escola, portanto também já não acontecia tanto. Mas sim, pá, aconteceu ali situações que eu não compreendia muito bem porque é que aconteciam, porque obviamente a palavra gay e os insultos vinham muito direcionados nesse sentido.
ou é porque era ou gay, ou maricas, ou o que é que fosse, mas eu sinto que chegou mesmo ali a um ponto que era implicância por eu ser diferente. Portanto, mesmo aqueles que não queriam chamar-me propriamente de gay, gostavam de tipo julgar ou fazer comentários, e eu, pronto, passei ali por umas situações de algum bullying verbal, físico, e foi muito chato na altura, tipo, eu não queria ir para a escola. Eu, tipo, chorava no carro a dizer que não queria ir para a escola, ou com medo, ou, tipo, queria que logo me viessem buscar. Portanto... Nós, nesse aspecto, tivemos, lá está, foi experiências muito, muito diferentes. Eu, apesar de ter havido comentários, e obviamente isso afeta o psicológico de alguém, não chegou de todo à parte física, que acho que isso é mesmo horrível, e há muitas crianças que passam por isso, e por isso é que eu também digo, que e disse na casa várias vezes, eu não consigo sequer considerar aquilo que eu passei por bullying, porque tenho exemplos, tenho o teu exemplo, tenho exemplos de amigos meus que passaram por isso mesmo de uma maneira muito grave, e apesar de ouvir aqueles comentários não serem agradável de todo, felizmente eu tive uma experiência melhor, e que mesmo dentro do que é considerado mau, não foi a esse ponto. E acho que nós também, pronto, temos histórias diferentes nesse sentido e podemos dar duas perspectivas completamente diferentes. Sim, apesar que eu também gostava de dizer que o bullying aqui não é uma coisa que eu acho que tem uma definição muito concreta. Sim. Eu acho que há pessoas que podem ter experiências piores e outras experiências que não sejam assim tão graves, mas interpretar que aquilo para elas teve um grande peso. Claro que sim. E por isso, pronto, ou seja... Depende também muito do contexto em que a pessoa está inserida. Exato. E de sim. Tudo. Lá está, foi aquilo que eu referi a mim, se calhar, devido ao contexto em que eu estava, a forma como eu lido. Também todos nós lidamos de formas diferentes, devido à nossa personalidade, claro. Isso tudo. Tive muito apoio sempre e não me afetou assim como sei que poderia ter afetado e que afeta bué miúdos. Uhum. E tu achas que durante, por exemplo, quando foste crescendo e depois passando um bocadinho aqui do básico para o que foi o secundário, tu sentes que esse tipo de comentários diminuíam? Sim, muito. Tipo, imagina, quando eu era mais novo, era o pior. Aí era todos os dias, ia para a escola, já sabia que ia ouvir comentários e gay e não sei o quê, que pronto, era o que era. Mas conforme os anos foram passando, no secundário então eu sei que as pessoas às vezes faziam comentários e isso tudo, mas era nas minhas costas, não era a insultar-me ou nada desse aspecto. Então eu sinto que conforme vamos avançando na escola, para mim pelo menos foi melhorando muito. Sim, eu sinto que à medida que as pessoas vão crescendo, isso também foi um bocado assim a minha experiência, eu no secundário tipo, sabia o que é que as pessoas diziam sobre mim nas costas. Eu sabia o que é que andava a dizer sobre mim nas costas. Toda a gente estava a ver, eu sabia o que é que andava a dizer. Eu sabia, e pronto, e decidi ignorar, né? E fingir que não era comigo quando era comigo, mas isso são comentários que não se fazem. E acho que, acima de tudo, acho que as pessoas devem ter mesmo aquela consciência que é, para mim parece tão óbvio que porque às vezes a pessoa nem é, né? Gay ou quer que seja, mas às vezes penso assim, se para mim parece tão óbvio que a pessoa é, e se a pessoa está a dizer que não, tipo, para além de eu ter que respeitar aquilo que a pessoa diz, Porquê insistir? E tipo, deve haver realmente ali um motivo para o qual a pessoa está a dizer que não, mesmo parecendo óbvio. Portanto, eu sinto que para mim, realmente, mais do que me chatear, eu ficava mesmo parvo com a falta de sensibilidade das pessoas para perceberem, tipo, se ele diz que não, né? Se calhar é mesmo porque não quer dizer, ou porque não é, ou porque não quer partilhar, ou porque não se sente pronto. No meu caso é porque eu não me sentia pronto para assumir a minha sexualidade. E pronto, e isso toca num ponto muito importante, que é a pressão que às vezes é metida. Tipo, e eu sinto que a pressão no secundário é gigante. Eu acho que a pressão é enorme, mesmo. Eu percebo isso que estás a dizer do secundário, mas acho que até tu te assumires, continua sempre a haver essa pressão. Sim. Mesmo. Porque as pessoas acham que tu deves alguma coisa. Basicamente, sim. As pessoas acham que tu tens que, à força toda, assumir se és, assume, não sei o quê. Não, tipo, as pessoas só têm que fazer isso quando estão preparadas. Cada um tem o seu timing. Eu não tenho que estar no teu timing. Eu tenho o meu próprio e tenho que me respeitar acima de tudo a mim mesmo. E eu pessoalmente sinto que só faz sentido uma pessoa assumir-se quando sente que está preparada, quando sente que é o timing ideal, quando sente que está segura, num ambiente seguro, que isso eu acho que é o mais importante ainda, para o fazer, porque senão
não faz sentido, vai ser só angustiante. Eu acho que não. Eu acho que sim. Quando eu estava a dizer relativamente ao secundário, é porque eu acho que o secundário ali é uma altura. Eu sei que muitos de vocês, provavelmente, que nos estão a ouvir andam no secundário. Eu sei que o secundário é uma altura muito de descobertas. Eu acho que é aquela transição, tipo, mesmo de criança para adulto. E é muitas vezes quando as pessoas têm os seus primeiros beijos, os seus primeiros namorados, os seus primeiros encontros. E eu sinto que, para todas aquelas pessoas que têm uma sexualidade diferente daquilo que a maioria das pessoas têm... É uma época assustadora. É uma época um bocadinho assustadora, porque dentro do próprio grupo de amigos... havendo todos os nossos amigos, isso acontecia comigo, eu vi os meus amigos terem tipo as primeiras namoradas e a irem nos primeiros encontros e tipo a contarem aquilo que tinham sido as experiências que estavam a ter pela primeira vez, e para mim foi sempre um sentimento de eu nunca vou experienciar isto, ou por exemplo no meu caso eu até tentava experienciar, né? Eu tentava ir a dates e a coisa assim, não se dava muito bem. Mas sim, porque eu acho que depois passa um bocadinho por essa fase, e acho que isso acontece muito no secundário, que é aquela fase em que as pessoas tentam negar aquela que é a própria sexualidade. Eu sinto que passei um bocadinho por isso. É a fase da autodescoberta, tu tentas descobrir aquilo mas que... eu por acaso acho que antes dessa fase da autodescoberta... A da negação. Mas eu acho que isso está dentro da autodescoberta, porque imagina, tu... Eu acho que é um processo um processo contínuo, não há assim tipo, por assim dizer, pausas. Acho que começa nessa parte de tu começas a perceber que és diferente, isso assim, e se calhar já sabes desde algum tempo, mas pronto. E eu passei por isso, houve alturas que eu pensei assim para mim, não sou, vou negar isto até ao final. Nunca me vou assumir. Eu pensei bué de vezes para mim, nunca me vou assumir. Era o que eu mais pensava. O pensamento sequer de alguém saber eu também, era assustador. Eu também, durante muito tempo, pensei tipo, ok, porque eu acho que sim, eu concordo com isso que estás a dizer. Aliás, eu acho que a fase da autodescoberta até podemos estender isso um bocadinho tipo, para o resto da nossa vida, não é? Porque tipo, é uma coisa que continua. Nós podemos estar sempre a perceber que nós somos diferentes e que somos fluidos e que somos tudo aquilo que entendemos que poderemos ser também. E eu acho que é um bocadinho isso. Tipo, eu também senti durante algum tempo ali que iria negar ao máximo. Portanto, eu tentei fazer aquele esforço e tentei, pronto, tipo que... Eu também. Não, tentei, tipo, porque imagina, eu acho que isso também passa pela descoberta, entender aquilo que nós somos e aquilo que nós não somos. Eu realmente tentei ter uma relação com uma rapariga e gostar, e estou a dizer isto também para todos os rapazes que me estejam a ouvir e a pensar que também estão a tentar. E às vezes realmente isso não passa de uma tentativa, porque pronto, realmente a nossa sexualidade às vezes pode ser diferente da maioria das pessoas, e essa tentativa só leva a uma frustração angustiante, à ansiedade. Sim. Porque realmente é tentar ali começar uma relação que nunca vai ser verdadeiramente uma relação. E aquilo que muitas vezes passa pela nossa cabeça é que nós nunca vamos assumir a nossa verdadeira sexualidade. Eu pensava isso, aliás, eu tipo, tenho completa certeza que se o Guilherme de há 4 anos atrás me visse a gravar um episódio a falar sobre sexualidade, loucura, não acreditava. E eu acho que isso também faz parte da autodescoberta e da autoaceitação. Portanto, isso são tudo fases, e digo isto também para quem estiver a ouvir, que se vocês estiverem a passar por essa fase, isso é uma fase que é importante para também percebermos aquilo com o qual nós nos identificamos e com o que é que nós não nos identificamos, mas que realmente, para mim, chegou a um ponto que a tentativa de viver aquilo que era uma relação ou tentar gostar de algo que eu não gostava trazia mais ansiedade do que propriamente outro tipo de sentimento qualquer. Acima de tudo é angustiante, porque tu ficas frustrado porque estás mesmo a tentar ao máximo ser como a maioria das pessoas que vês à tua volta. É isso. E percebes que não consegues, então é uma angústia muito grande dentro de ti que, pronto, continua até conseguires ter aquele salto de coragem, porque eu acho que acima de tudo é um salto de coragem. Sem dúvida. E pronto, eu acho que exige muita força mental, muita coragem, e foi aquilo que nós dissemos há bocado. Eu acho que acima de tudo temos que nos sentir preparados para tal. Não ceder a pressões exteriores. Sim, e existe muito, mesmo na questão dos grupos de amigos, existe mesmo, eu pessoalmente falo com o meu grupo de amigos durante o secundário, sempre foi incrível comigo nesse aspecto, porque havia realmente muitas pessoas que faziam comentários, não sei o que, o Guilherme é isto, o Guilherme é aquilo, e eu tinha um grupo de amigos que eu digo mesmo, tipo, foram os melhores amigos que uma pessoa pode ter,
porque eu sabia as conversas que faziam sobre mim, eu sabia o que é que lhes diziam a eles, e eles diziam sempre que não, que tipo, que eu dizia que não era gay, e eles diziam, o Guilherme não é, ele diz que não é, portanto, e defendiam-me nesse aspecto. E eu acho que isso são tipo pessoas com quem vocês querem rodear, porque realmente são as pessoas que vos respeitam, e quando eu anos mais tarde lhes disse que afinal era gay, eles ficaram tipo... Imagina, alguns deles ficaram mesmo surpreendidos, eu não sei se estavam tipo só a manter o papel, ou se realmente ficaram, mas tipo, de qualquer das formas, eu agradeço e foi mesmo tipo o melhor que eu podia pedir. Eu acho que sim, e... Obrigado, às vezes. Não, mas é verdade, eu acho que os amigos, para além da família, os nossos amigos também têm um papel fundamental. Principalmente no secundário. Mesmo, porque pronto, são as pessoas que nós estamos rodeados e são as pessoas que nós também esperamos que nos defendam quando for preciso. Então, para os amigos de pessoas que vocês se calhar acham que são, ou simplesmente perguntam-vos, acho que o que o Guilherme disse é algo bom a refletirem, porque se a pessoa diz que não, é não. É não. É não. E eu acho que isso também é muito importante para as pessoas perceberem, mesmo pessoas dentro da comunidade, que muitas vezes há aqueles comentários do ok, mesmo para pessoas famosas principalmente, que há muito aqueles comentários ele não é, ou ele diz que não é, mas é. Não sei. Isso não são comentários bonitos de se fazer. Quando vocês não eram assumidos, também não gostavam que esse tipo de comentários acontecessem, então acho que devem refletir um pouco mais antes de fazer esses comentários, porque devemos nos meter mais no lugar do outro. Sim, sem dúvida. Eu acho que isso, falando mesmo no sentido em que as pessoas, mesmo às vezes amigos, fazem esse tipo de pressões, eu sinto que isso acontece muito no secundário, mesmo nas escolas e não sei o quê. Para mim, no meu caso, quando eu fui para a faculdade, eu sinto que melhorou bastante. Eu também digo isto aqui um bocadinho numa cena de esperança. Sim. Para todas as pessoas que vão para a faculdade, realmente melhora, porque na faculdade é muita gente. E as pessoas que gostam de comentar a vida dos outros perdem-se ali, porque é muita vida para fofocar, então provavelmente vocês vão passar despercebidos. O que é muito bom, porque pelo menos para mim, que senti que às vezes era um bocadinho massacrado com esse tipo de comentários, chegar à faculdade e tipo as pessoas não quererem saber. É que na faculdade, é assim, para quem ainda não entrou para a faculdade, ninguém quer saber. Ou quem vai entrar este ano para a faculdade, eu digo, ninguém quer saber. Vocês podem ter o cabelo 3 cores diferentes, vocês podem ser... É que há uma variedade de pessoas tão grande na faculdade que genuinamente é isso. Ninguém quer saber do que é que vocês estão a fazer. E quem quer saber... Chumba as cadeiras. Chumba as cadeiras. É bué. Quem quer saber não acaba a faculdade. Portanto, é isso. Portanto, olha, o nosso conselho para passarem às cadeiras é importem-se com vocês. Porque é mesmo o melhor. E... A faculdade é uma fase boa nesse processo de autodescoberta. Muito, muito. Porque tu conheces pessoas diferentes. Estás num ambiente diferente. E tens a oportunidade de começar do zero. É bué. Esse conceito de começar do zero é algo que dá muita liberdade às pessoas para darem esse salto. Sim, exato. Porque vão conhecer, muito provavelmente pela primeira vez, novas pessoas em muito tempo. Porque, pelo menos eu falo por mim, eu já vinha com amigos meus desde o 5º, 6º até ao 9º ano. Foram também depois para o secundário. Eu sinto que ir para a faculdade foi mesmo ali uma lefada de ar fresco, que eu pude andar com pessoas que me identificava ainda mais, porque a verdade é que nós vamos evoluindo sempre e às vezes aqueles que foram nossos amigos quando eram mais novos, depois chegar ali à faculdade, nós não nos identificamos tanto, e na faculdade nós conseguimos conhecer pessoas com quem nós nos identificamos muito, que nos fazem sentir muito à vontade e se calhar abrem, isso pelo menos para mim foi o que aconteceu, abrem-nos ali a porta para aquele processo de aceitação e de tipo, ok, se calhar eu era um bocadinho mais feliz se assumisse para mim próprio, primeiro que tudo, porque eu acho que primeiro nós temos que assumir para nós. E foi isso que eu fiz, eu assumi para mim próprio primeiro. Eu acho que toda a gente que passa por esse processo tem que primeiro fazer pazes consigo mesmo e passar por esse processo todo, porque para tu assumires às outras pessoas tens que já estar muito em pazes com o assunto contigo mesmo. E também uma mensagem para quem nos esteja a ouvir, que é que as coisas, a partir do momento em que nós nos assumimos, eu pelo menos pensava aquilo que me fazia mais estar reticente em relação à cena de me assumir era muito ok, mas se isto for verdade a minha vida vai ser muito mais difícil, vou estar constantemente a ouvir comentários, vai ser muito difícil para mim ter uma vida dita normal, que é como as pessoas dizem todas, que é casaste, teres filhos, não sei o quê, mas isso é tudo um conceito que quando tu te assumes percebes que não é bem assim. Eu falo por mim, eu sou muito mais feliz agora
que estou com este iraço e mesmo que não estivesse com ele, mesmo que tivesse-me só assumido, eu tenho a certeza que era muito mais feliz do que aquilo que eu era antes, porque é um peso tão grande que tu carregas e uma angústia tão grande. Sim. Que exige coragem, mas eu quero mesmo que vocês tenham a noção que as coisas melhoram imenso a partir do momento que vocês se assumem, porque estão finalmente a viver a vossa verdade e é mesmo, é uma sensação mesmo que sai um peso do peito. Sim, tão grande que, pronto, eu sei que infelizmente há muitas pessoas que não é assim tão fácil devido à situação que estão inseridas, mas nem que seja para dar um bocadinho de esperança que quando conseguirem fazer e quando puderem fazer, as coisas vão ser melhores. Yeah. Eu sinto que esse processo depois pode ser demorado para muitas pessoas. Eu, no meu caso, eu assumi-me com 19 anos. Yeah. Primeiro, só quer dizer, eu detesto a palavra assumir. Porque eu que tipo, juro! Eu digo assumir porque é o que toda a gente diz, mas tipo, assumir, eu acho que é porque tipo, assumir o quê? Tipo, eu não estou a fazer nada de mal, mas eu autodescobri-me, whatever. Quando eu tinha 19 anos e foi aí que foi no momento, ou seja, já antes percebia que era diferente e que provavelmente também gostava de rapazes e que gostava de rapazes, mas foi ali com 19 anos que eu realmente fiz passos com o assunto. Eu sinto que para mim foi ali aos 19 anos, eu conheço pessoas que foi muito cedo, tipo, eu conheço pessoas tipo aos 12 anos, tipo, já os pais já sabiam e tipo, isso é muito bom porque às vezes tipo, realmente não conseguem guardar para elas e partilham com os pais. E também conheço pessoas que foi muito mais tarde. E eu sinto que o quão mais tardio é, pelo menos na minha opinião, tem muito a ver com as experiências que as pessoas depois também tiveram em mais novo. Sim. Eu, no meu caso, eu sinto que associava mesmo a homossexualidade a uma coisa negativa. Yeah. Porque foi-me dito, ou seja, quando eu era mais novo e eu sofria episódios de bullying, era isso que era ali o chavão. Tipo, era isso que era o gay, a homossexualidade. E eu sentia tipo, que a partir do momento em que eu dissesse que era gay, então que isso iria piorar e que ia agravar ainda mais. Portanto, para mim, eu sinto que eu pensava, não, tipo, eu não quero ser gay, tipo, eu não quero viver, tipo, no meio daqueles insultos. E pronto, a verdade é que quando nós crescemos, pronto, esses insultos também, nós rodeamos-nos de pessoas muito melhores, crescemos, vamos para a faculdade, vamos para o trabalho e isso já não acontece. Portanto, realmente essa fase dos miúdos parvos acaba por desaparecer e as coisas também perdem muito a sua importância, porque eu acho que quando nós... Acima de tudo, eu acho que é isso, acaba por perder a importância. Sim, eu acho que quando nós... nos assumimos para nós e para aqueles que são as pessoas mais próximas de nós, para os nossos pais, para os nossos amigos, eu sinto que tudo o resto é só o resto. E eu acho também, as pessoas acham se calhar que, eu concordo com o que tu disseste, que depende muito do teu ambiente, o quão mais tarde tu te vais assumindo isso assim, mas eu também acho que às vezes foge um bocado também só a isso, porque lá está, é aquela coisa, há pessoas que estão inseridas em ambientes e que conseguiram assumir-se cedo. Eu falo do meu caso, eu também eu assumi aos 18 anos, já tinha amigos meus que já se tinham assumido, mas não foi mesmo devido ao ambiente em que eu estava inserido, foi mesmo porque não era o meu timing até aquele ponto. Tipo, e está tudo bem. E está tudo bem, porque antes disso eu não me sentia preparado. Não era porque eu sabia que os meus pais não me iam apoiar, não era nada disso, porque eu tenho uma família fantástica, tive a sorte de ter uma família fantástica que eu sabia que no momento em que eu conseguisse me assumir, iam-me apoiar a 100% e isso tudo. Então não foi mesmo uma questão do ambiente, foi uma questão de eu estar pronto e está tudo bem com isso, porque eu só tenho que fazer quando estiver pronto. Sim, e eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu acho muito que não existe... ninguém no mundo que deva guardar para si, para o resto da sua vida, aquela que é a sua sexualidade, porque eu acho mesmo assim, não há tarde demais. Tipo, isso não existe. Não existe demasiado tarde para vocês serem completamente felizes. E eu digo mesmo isto tipo, com aberto no coração, porque eu sei mesmo que há pessoas tipo, têm 20, 30, 40, 50 anos e, tipo, e que nunca foram sinceras consigo próprios, tipo, próprios e, tipo, e pensam que nunca o vão fazer. E aqui, tipo, um bocadinho uma palavra para essas pessoas é que realmente tipo, a sensação de felicidade e de libertação, independentemente da idade que seja, vale a pena. Porque mesmo tipo, experienciar aquele que é o primeiro amor e ter a nossa realmente primeira experiência amorosa, se for aos 30 ou aos 40 anos, tipo, é incrível na mesma. Portanto, quero só dizer isso, porque realmente isso toca-me um bocadinho, porque acho que é, não sei, deixa-me assim com pena. A mim também, porque nós só temos uma vida mesmo. E
temos que aproveitá-lo ao máximo. Eu sinto que não seria feliz e não estaria a viver a minha vida de uma forma que, quando eu fosse mais velho, estivesse orgulhoso e feliz do meu caminho e isso tudo, se não tivesse tirado este peso de cima de mim e tivesse tido aquela coragem de dar aquele salto e viver a minha verdade. Porque é o que tu disseste, não há tarde demais. Vocês podem ter 40 anos, 50 anos, 60 anos, vale sempre a pena. E vocês vão viver isso e da mesma forma que viveriam se fossem mais novos. A sensação, eu pelo menos acredito que a sensação de tirar o peso dos ombros deve ser tão gratificante, independentemente da idade. Então, pronto. Mas realmente também me deixa assim com o aperto. Deixa mesmo. Eu tenho pena e gostava mesmo que se... Pronto, eu sei que pessoas mais velhas se calhar não ouvem tanto isto, mas eu gostava mesmo que esta mensagem chegasse até eles, porque vale sempre a pena. Yeah. E eu sinto que, obviamente, nós estamos aqui também a falar, e eu digo, por exemplo, para mim, eu quando me assumi para os meus pais, até foi uma conversa que surgiu com toda a naturalidade, e eu cheguei ao pé deles e falei com eles, e eu referi isso na conversa que tive com eles, que aquilo que eu estava a partilhar com eles era uma situação que é fácil, esta situação é facilmente é fácil de se lidar, porque tipo, a verdade é que hoje em dia, mesmo assim, já fizemos muitos avanços naquilo que são os direitos das pessoas LGBT, principalmente do que são os homens e as raparigas gays. Eu sinto muito que aquilo que acontece, e também quero partilhar isso porque nós estamos aqui a falar um bocadinho da perspectiva do que é ser um rapaz gay, que é sempre diferente daquilo que é ser uma rapariga lésbica ou uma pessoa que seja transexual, porque realmente nós falamos aqui um bocadinho de um lugar de privilégio, porque e às vezes estas palavras são ditas com muito cuidado, mas eu realmente sinto que só o facto de sermos homens e sermos gays, mesmo assim não é comparável a uma pessoa que seja, por exemplo, não binária ou que seja transexual, porque realmente até o próprio processo psicológico é muito mais duro, digo eu, tipo, não tive essa experiência, mas quero acreditar, porque mais do que a sexualidade são questões de pronto, a forma como as pessoas mesmo se identificam e veem-se elas próprias. Portanto, eu acho que isso é mesmo uma situação que é um bocadinho mais dura e, portanto, também vai uma mensagem para todas as pessoas que nos estão a ver e que acham que estão dentro desse guarda-chuva, é que, pronto, então, que a nossa palavra de solidariedade, porque realmente acreditamos que sejam situações que sejam possivelmente um bocadinho mais difíceis, mas que a vossa felicidade para serem vocês próprios deve ser sempre... Independentemente da letra a que vocês pertençam nesta comunidade, pronto, acabamos por estar todos juntos, temos experiências todos muito diferentes, estamos em ambientes todos muito diferentes, há conceitos muito diferentes, mas há sempre esta questão que acho que acaba por nos ligar a todos, que é esse peso que está nos ombros, até um momento em que há aquele alívio, e acho que é aí que nos conseguimos todos conectar. Sem dúvida. E há pessoas que têm experiências muito difíceis e muito mais complicadas, e essas pessoas querem mesmo, dão mesmo a coragem toda do mundo, porque imagino que deve ser um processo, pronto, muito mais complicado. E pronto, é isso. E estamos a falar agora aqui também daquilo que são... Sim, do coming out. Sim. Imagina, tu falaste um bocadinho como é que foi o teu. O meu foi um bocadinho diferente, porque o teu foi quando tu decidiste e ainda não conhecias ninguém. Tipo, quando me assumi já conhecia este gatão. Foi um bocado... Lá está, eu comecei a sair com ele, começámos a falar e eu senti mesmo que não queria esconder aquilo dos meus pais e não queria ter que andar com ele em segredo, acima de tudo. Então cheguei a casa um dia e a minha mãe disse: andas a sair muito. E eu contei-lhe que conheci alguém e foi uma... Pronto, eu já contei isto, mas foi ali uma troca de palavras que nós desatámos-nos a rir os dois. Foi um momento muito feliz mesmo. Mas mesmo, e quero salientar isto, que foi uma coisa que nós já falamos bastante, que é o facto de eu assumi-me só quando já o conhecia a ele, mas uma palavra para as pessoas que depois não corre bem e acabam dizem que se assumiram por alguém e as coisas depois não correram bem, que não valeu a pena. Não, vale sempre a pena, porque acima de tudo vocês não se assumiram por ninguém, vocês assumiram-se por vocês mesmos.
Então é uma coisa que vale sempre a pena, independentemente da situação que aconteça depois. Pronto, e eu, acima de tudo, eu disse à minha mãe, correu bem e foi incrível, porque eu tenho a sorte, temos os dois, de estar em famílias muito abertas e somos mesmo sortudos, porque nós temos uma relação, pá, que eu acho mesmo que é fantástica e eu orgulho-me mesmo muito. Sei que não é toda a gente que tem essa sorte, porque eu janto em tua casa várias vezes, tu jantas em minha casa várias vezes, ele vai aos meus jantares de família, eu vou aos jantares de família dele e... Sim, é uma relação normal. É uma relação normal, é mesmo isso é as palavras que descrevem perfeitamente. E temos, eu por exemplo, eu vivo com a minha avó, que tem 92 anos, e eu fico muito feliz porque a minha avó, eu lembro-me quando lhe disse, ou seja, aos meus pais até contei primeiro antes de conhecer qualquer pessoa, depois à minha avó contei quando já estava com ele e disse, olha avó, pronto, comecei a conhecer um rapaz, não sei o quê, blá, blá, blá. Pronto, e agora vou estar com ele e eu gosto dele. E a minha avó disse-me assim, ok, então vai ser assim, não é? Tipo, a processar e eu, sim. E ela, ok, pronto, e quis logo conhecer-te e não sei o quê. Portanto, foi super natural e tipo com 92 anos. E tipo, isso até me emociona bué, porque a tua avó, às vezes enquanto tem aquelas coisinhas dela que vem ter comigo, dá-me assim a mão e diz assim, tu também és meu netinho. E pronto, isto é dito num lugar mesmo de sorte. Mas para deixar esperança, sim, para deixar esperança que isto existe e muitas vezes as pessoas surpreendem. E normalizar isto, porque tipo, isto não tem que ser uma história só de sorte e não sei o quê. Sim, e única. Tipo, não, isto deveria ser o normal e tipo, por isso é que nós também falamos sobre este tipo de assuntos para qualquer pessoa que nos esteja a ouvir. Pais, avós. Porque isto realmente devia ser aquilo que é o normal para todas as pessoas, sejam elas gays, lésbicas, bissexuais. É verdade. Tipo, bissexuais também, por exemplo, ainda nem tínhamos falado, mas que eu sinto que são pessoas que também têm aqui um processo que é ligeiramente diferente do nosso. Devíamos ter aqui alguém bissexual para representar, para dar a sua opinião, mas pelo menos aquilo que eu conheço. Sinto que é um processo um bocadinho diferente, porque acho que existe muita esta dificuldade, um estigma, sim, acho que existe muita dificuldade nas pessoas de entenderem aquilo que é bissexualidade, porque acontece uma de três coisas, que é, ou acham que as pessoas são confusas, invalidam muito tudo, acham que as pessoas são confusas, acham que as pessoas não se decidem, e eu sinto que isso acaba por ser ali o mesmo difícil para a pessoa, porque pronto, quer dizer, mesmo, por exemplo, há muito estigma que rapazes bissexuais dizem que rapazes bissexuais são simplesmente rapazes gays que não querem assumir que são gays. Não, existem rapazes bissexuais e está tudo bem com isso. Da mesma forma que dizem que raparigas que são bissexuais são raparigas que nunca tiveram com um homem a sério. Portanto, ridículo. Isso também. Pronto, eu acho que é também, pronto, é uma sexualidade que infelizmente ainda é muito invalidada. Muito. As pessoas ainda desacreditam muito quem é bissexual e tenho pena, porque até mesmo dentro da comunidade muitas vezes isso acontece. Sim, mas eu estava aqui a pensar, achas que, por exemplo, eu noto que existe uma diferença naquilo que é como é que a sociedade olha para aquilo que é um processo de autodescoberta de um rapaz e de uma rapariga. Porque, por exemplo, se um rapaz disser assim, eu, tipo, por exemplo, imagina, um rapaz disser a uma rapariga, eu já estive com um rapaz, tipo, já dei beijo na boca a rapazes, e, tipo, nem saídas à noite, não sei o quê, tipo, por acaso nem gostei. Pronto. Se calhar a rapariga olha para aquilo como uma cena, tipo, bué, um alerta. E tipo, se uma rapariga disser, tipo, aliás, todos nós, tipo, eu dizia isto no meu grupo de amigos, acontecia, tipo, as raparigas darem beijo na boca e ser tipo, tipo, pronto, e tipo, ninguém ligar àquilo. E eu sinto que é que se um rapaz disse, se uma rapariga disser ao namorado, eu antes dava beijo na boca às minhas amigas, tipo, mas percebi que não gostava, o rapaz, tipo, leva aquilo na boa. Eu sinto que existe muito esta diferença de, tipo, pronto, porque é que os rapazes tipo, não podem... Uma dualidade. Sim, porque é que os rapazes não podem tipo, também ter essa liberdade de explorar a sexualidade, depois perceber tipo, que não, que afinal gostam só de raparigas. Eu sinto que, tipo, que a maior parte das raparigas só visse o namorado a dizer-lhes eu quando era mais novo, ou há uns anos atrás, tipo, eu até dava beijinhos na boca aos rapazes quando ia sair à noite e eu ficar, o quê? Tipo... E há muitos rapazes bissexuais que têm essa cena de, mesmo que se assumam como bissexuais, que pensam, ok, mas se calhar nunca mais vou conseguir estar com uma rapariga por causa disso. Porque ela não vai querer, porque vai achar estranho,
o que quer que seja. E isso também faz parte, lá está, daquele estigma à volta das pessoas bissexuais que eu também tenho pena. Porque, lá está, eu até acho que isso vai até ao ponto da sexualidade ser uma coisa muito fluida, que nós, ao longo da nossa vida inteira, vamos descobrindo características novas dentro da nossa sexualidade que no início não conhecíamos. E está tudo bem, porque, lá está, eu acho que é um espectro tão grande. Sim, há pessoas nos extremos, há pessoas no meio. Lá está, com isto também eu não acredito muito naquela cena de toda a gente é bissexual. Sim, eu não acho que... Eu acho que há pessoas que realmente são heterossexuais e pessoas que são homossexuais. Porque lá está, eu acho que lá está, não se deve invalidar ninguém. Sim. E tipo, também não é acho que há um bocadinho dizer às pessoas e impingir-lhes que toda a gente é bissexual. Não, pode haver rapazes que só gostam de rapazes, pode haver rapazes que só gostam de raparigas e vice-versa, portanto, e está tudo bem. Eu acho que sim, eu acho que é uma coisa muito fluida. Eu acho que as pessoas ao longo da sua vida vão descobrindo, que era um bocadinho que estávamos a falar ao início, que esse processo de autodescoberta podia prolongar-se durante a vida inteira, e não sendo só na sexualidade, naquilo que as pessoas se identificam. E tu disseste-me uma vez uma coisa que eu me lembro bem, tu disseste-me que, acima de tudo, acho que as pessoas não deviam ter medo de se contradizerem. Sim, 100%. Tipo... E eu levei bem isso, porque eu acho que é bué verdade. E as pessoas cobram muito isso. As pessoas cobram muito. Se as pessoas dizem, porque assim, a verdade é que há muitas pessoas que se assumem várias vezes ao longo da sua vida. Há pessoas que se assumem como gays, há pessoas que passados uns anos dizem, não, eu não sou gay, tipo, eu sou transexual. Sim. E depois, tipo, quando... eu não sou gay, eu sou bissexual. Exatamente, e isso acontece muito. E depois fazerem, por exemplo, uma transição, tipo, são um homem ou uma mulher, porque depois fizeram a transição e por isso já se consideram como sendo hetero. E eu sinto que isso são todos muito processos e as pessoas dizem, então pera, afinal antes dizias que eras isto, depois agora dizes que és isto. Tipo, e depois está tudo bem. E acho que isso é muito importante, porque nós não devemos a ninguém coerência. Acho que só devemos isso a nós próprios. E eu sinto que nós evoluirmos, acho que nós contrariarmos é sempre um sinal que nós estamos a evoluir. Sim, portanto, e estamos a crescer, que é uma coisa bonita. Eu acho que a vida também é uma coisa muito bonita, porque é uma descoberta. Nós estamos todos a passar por isto pela primeira vez, tipo, a viver. Então, lá está, não tenho medo de contradizer-se, porque é uma descoberta constante. E vocês vão estar, se calhar, até ao final da vossa vida a descobrir quem são. Sim. Então... Mas eu tinha muito esse medo. Aliás, eu achava que, durante o secundário, dizer que era hetero, tipo, que se eu, de repente, aparecesse com um namorado ou uma coisa assim, cobrasse e ficasse tipo, então, antes dizias que não, e tipo, sim. Eu antes dizia que não e agora digo que sim. E pronto, e está tudo bem. E as pessoas, lá está, indo ao tópico dos rótulos, eu acho que acima de tudo, quem não se quiser rotular não tem que se rotular. Sim, também. Mas eu acho que os rótulos são uma coisa que, na minha opinião, fazem sentido, porque eu acho que existe aqui duas visões sobre o assunto. A minha é mais sobre, no sentido de, eu acho que é muito importante as pessoas sentirem que pertencem a algo. E eu sinto que quando nós criamos esses rótulos, não é os outros colocarem em nós, mas é nós sentirmos que pertencemos ali a alguma coisa, a uma comunidade dentro de uma comunidade, para que nós consigamos falar com pessoas que são semelhantes a nós, que têm parecenças, porque eu sinto que, acima de tudo, as pessoas não são só, tipo, por exemplo, há pessoas que já evoluíram um bocadinho do ponto que é tipo, toda a gente é heterossexual, não, mas há pessoas que é tipo, há mulheres, homens e gays. Pronto, e tipo, não. E tudo o que não é homem e mulher é gay. E tipo, não. Tipo, existem homens gays. Portanto, tipo, uma coisa não invalida a outra. Portanto, eu sinto que isso de haver rótulos, acho muito bem que haja, acho que... Mas eu acho que tem que ser nisso como tu estás a dizer. Eu acho que rótulos têm que ser coisas para nós nos sentirmos inseridos em algo. E quantos mais melhor. Sim, mas não tem que ser algo que nos fecha numa caixa e estás para sempre naquela caixa. Todo. Eu acho que tu podes mudar, lá está, ou podes nem sequer ter um rótulo, não querer ter um rótulo. E está tudo bem. E está tudo bem. Ou podes ter um rótulo e depois mudar ao longo da tua vida, já não te identificas com aquilo, pronto. Então eu acho que o conceito de rótulo também tem que ser mais para esse lado que tu estás a falar, porque acho que é uma visão muito mais positiva sobre o que é que são do que uma visão de estares dentro daquela caixa. Sim, eu também acho que sim, porque acho que acima de tudo existem muitas pessoas, e eu pelo menos considero-me assim, que é tipo, eu não sinto a necessidade de me rotular, eu não sinto a necessidade de ter que estar, aliás, quando me apresenta alguém, tipo, eu não me rotulo, tipo, eu sou o Guilherme e ponto final. Obviamente que numa conversa, se me perguntarem, ok, mas tipo, qual é a tua sexualidade aí, tipo, eu tenho todo o prazer tipo, de falar sobre o assunto e dizer como é que eu me sinto, mas não sinto
que tenha que haver essa necessidade das pessoas realmente se rotularem, terem que estar ali presas numa caixa, não sei o quê, blá, blá. E depois isto também vai um bocadinho sobre aquelas pessoas que têm a visão de cada vez há mais letras na sigla, ou uma cena assim, ou cada vez inventam mais termos novos. Tipo, eu sinto que isso, as pessoas sempre foram assim. Isto também é um bocadinho para as pessoas que dizem que cada vez há mais gays. Pronto. Não é verdade. As pessoas estão cada vez mais livres e a sentirem-se confortáveis de ser o verdadeiro eu. E de explorarem. E de explorarem, acima de tudo, sim, porque eu acho que é que quando nós damos-nos a nós próprios a liberdade de experimentar, mas quando digo experimentar é mesmo na visão da palavra de autoconhecermos e não termos medo de perceber daquilo que é aquilo que nós gostamos. Porque muitas vezes é tipo, lá está, eu acho que nem devia ser uma cena assim tão profunda. Tipo, imagina que alguém tem uma curiosidade ao longo da vida, aconteceu pela primeira vez alguém despertar-te uma curiosidade, uma atração. Tipo aos 20 anos. Okay. Sim, eu acho que toda a gente devia ser livre de explorar isso e não sentir que ia ser cobrado pelas pessoas à volta. Portanto, eu acho... E também uma nota importante que eu esqueci-me de dizer ao bocado, que também convém dizer, que é nesse processo de te assumires à tua família, aos teus amigos. Eu sei que muitas vezes há aquele comentário ingrato, um bocadinho ingrato, que as pessoas dizem de não façam isso que eu já sabia. Não façam isso. Porque existe tanta coragem e nós estamos... Eu falo por mim, mesmo estando numa família super aberta, é sempre aquele momento... Sim, de ganhar muita coragem. De ganhar coragem e dar aquele passo e mas eu já sabia. É um bocado invalidar tipo, essa coragem toda que tu acabaste de ter. Não é uma reação muito bonita e às vezes vem do melhor lugar possível para sentir que a pessoa... para sentir compreendido, o que quer que seja, mas para amigos, familiares que estejam a ouvir, não digam isso, não é bonito. Não é. E as pessoas, pronto, têm muito por esse hábito, às vezes até numa tentativa de conforto, tipo, eu já sabia, mas pronto, não, eu também por acaso não aprecio. Acho que, pronto, é isso, as pessoas precisam de muita coragem para o fazer e dizer. E depois é um bocado frustrante. Acaba por ser. Eu não gosto. Nem eu. Portanto, fica aqui um conselho. Mas eu também acho que, acima de tudo, aquilo que nós temos que perceber, e eu sinto que sou muito compreensivo nesse aspecto, é perceber também a quem é que nós estamos a passar a nossa mensagem e a quem é que nós nos estamos a assumir. E apesar de eu ter, por exemplo, uma avó que tem 92 anos e é super compreensiva, a minha avó também, outra avó um bocadinho mais nova, mas também é super querida nesse sentido, mas eu sinto que nós temos que ser muito... compreender que há pessoas que cresceram mesmo num tempo completamente diferente. E é assim... há uma coisa que eu exijo toda a gente que é respeito, tipo, isso é tipo ponto assente. Agora, compreensão, simpatia, eu também não quero ser amigo de toda a gente, eu também não procuro esse tipo de relação com toda a gente, nem de simpatia, nem de compreensão, nem de amizade, nem de companheirismo. Portanto, acho que aquela base que tem que para mim existir sempre é o respeito. Agora, se as pessoas acham que é bom ou que é mau, isso a mim depois também já não me interessa muito. Interessa-me das pessoas que são próximas de mim. Acho que devemos promover sempre essa mensagem de respeito, mas a verdade é que acho que, por exemplo, eu chegar ao pé de uma pessoa que tenha 60 ou 70 anos e querer que aquela pessoa olhe para a sexualidade de uma forma tão aberta como eu de 20 anos olho, acho que não é, de certa forma, realista, porque aquela pessoa nasceu num tempo diferente, teve uma educação diferente da minha. Se até com pessoas da nossa idade às vezes é complicado, porque existem pessoas que têm a nossa idade e tiveram uma educação muito diferente da nossa, acho que tentar impingir aqueles que são os nossos ideais às outras pessoas, e também isto vem aqui um bocadinho sobre um tema que nós às vezes falamos, que é aquelas pessoas que gostam de ir para cima das outras pessoas, dar aulas sobre sexualidade. Não sei se queres falar. Tipo, imagina, eu acho que, acima de tudo, pelo menos eu falo pela minha experiência de que quando eu entrei para o programa eu sabia que automaticamente ia estar a representar pessoas. Mas eu não quis ser aquela pessoa que estava constantemente lá a dar aulas às pessoas, isso assim, porque eu acho honestamente que abordar o assunto com a naturalidade que ele merece é a melhor solução e é a melhor coisa que podem fazer. Eu quis fazer isso porque eu senti que se fosse lá para dentro tentar falar sempre sobre o assunto e dar palco àquele assunto constantemente, honestamente eu achei que ia prejudicar mais do que ajudar. E foi uma escolha que eu fiz. Neste momento estou muito orgulhoso dessa escolha que eu fiz, porque acho que foi a melhor coisa, e recebo várias mensagens de pessoas que falam comigo sobre isso, a agradecer-me por eu ter falado sobre o assunto, mas dessa maneira, e ter levado a naturalidade ao assunto, e isso deixa-me mesmo feliz,
porque acho que nós transmitimos conhecimento e educação de uma maneira muito mais saudável, se for assim, do que se for o oposto. Sim, e as pessoas, há sempre às vezes essa tendência, porque também é um bocado aquela sensação de querermos que as pessoas aprendam, mas às vezes essa abordagem acaba por ser um bocadinho cansativa e quando as pessoas estão cansadas não ouvem sequer. É verdade. Portanto, às vezes é preferível termos uma postura e eu pela minha experiência eu sei que é mesmo mais fácil. Eu, por exemplo, se quiser introduzir alguém da minha família, a questão da sexualidade e apresentar o Tiago como meu namorado, como tipo, ele é meu namorado, com esta naturalidade, do que às vezes estar ali a tentar explicar o que sim. é. Pronto, às vezes isso é mais complicado para a cabeça de algumas pessoas. E no entanto, eu quero salientar aqui uma coisa, que com isto eu não quero dizer de todo, porque há muitas pessoas que também, lá está, também há muitas pessoas que não concordam com esta minha visão e está tudo bem, mas porque imagina, da mesma forma que eu recebo comentários a dizer que obrigado e não sei o que, há pessoas que acham que eu não falei sobre o assunto suficiente e não sei o que e não sei o que mais, e eu só quero passar que cada um luta por esta causa e pelos nossos direitos, e isso assim, à sua maneira e da maneira que sente que faz mais sentido. E da maneira que sente que faz mais sentido para si, porque lá está, com isto tudo eu não quero dizer que não temos que lutar ou não temos que lutar muito e o que é que seja, porque a verdade é que estamos num tempo mais avançado, mas há indícios de retrocessos e isso tudo. Então eu acho que cada vez mais os assuntos têm que ser falados e abordados, mas acho que tem que ser de uma maneira saudável e que permita às pessoas entender e as pessoas compreender acima de tudo. E isso vai um bocado para o tema da educação, mesmo nas crianças, que foi o tópico que nós começámos por falar. Queria-te perguntar um bocado de, por exemplo, se tu achas que essas crianças que fazem aqueles comentários, achas que vem do lugar da educação que têm em casa? O que é que tu achas sobre isso? Eu acho que nós, assim, hoje em dia, acho que as coisas estão a melhorar e acho que hoje em dia as crianças realmente, até por terem acesso a tudo que é TikTok, essas coisas já desde muito novas, acabam por expandir os seus horizontes muito mais cedo e perceber que há coisas que não são negativas, que ser gay não é negativo, que não tem que ser usado como insulto, mas também acho que a educação molda muito as crianças. Eu acho que um pai que ouve uma criança, eu acho que é muito fácil um pai perguntar a uma criança o que é que ela fez naquele dia, não sei o quê, a criança começa a rebobinar tudo aquilo que fez durante o dia e perceber que há ali indícios de algum tipo de preconceito, quer seja homofobia, racismo ou o que é que seja, e tentar ali, corrigir um bocadinho aqueles que são os comportamentos das crianças, porque as crianças são esponjas. Mesmo que, por exemplo, aquilo que eu digo mais é abordar o assunto, não isolar a criança daquele assunto, porque acho que isso só faz pior. Se aparece o tópico na televisão, a passar na televisão, nas redes sociais, o que é que seja, ensinar ao filho, dizer que está tudo bem, que existem pessoas gays, lésbicas, bissexuais, que são pessoas na mesma, merecem aquele respeito na mesma, e que mesmo que se achares que tens um colega que pode ser que está tudo bem, que acima de tudo tens que tratar essa criança com respeito. Eu acho muito que esse tipo de educação devia existir em casa e na escola, eu também acho que devia existir na escola, porque eu acho que tu não podes deixar, e isso é um tema que é um bocadinho controverso, mas eu sou mesmo da opinião, aliás eu até vi no dia uma notícia sobre uns pais que não queriam que o filho tivesse educação e cidadania, uma cena assim, não queria que tivesse a disciplina. Eu realmente acho que é uma disciplina que é muito importante, porque eu acho que se nós deixarmos à responsabilidade dos pais dar educação às crianças, ou seja, eu acho que os pais são os principais educadores, mas a 100%, eu acho que fogem aqui alguns temas, nomeadamente, por exemplo, até no que toca não só à sexualidade, mas também àquilo que é a saúde sexual, porque imagina, não são todos os pais que têm conversas com os filhos sobre como é que tu podes te proteger, como é que tu podes ter relações sexuais de uma forma protegida, o que é gravidez. Há pais que ainda têm muitos tabus nesse tipo de assuntos. E que se as crianças não aprenderem disso na escola, não aprendem mais lugar nenhum. Portanto, eu acho que, como eu acho que tudo o que é preconceito vem de um sítio de ignorância, se nós apostarmos, por exemplo, na escola, se fala sobre esse tipo de assuntos, acho que é sempre melhor. E o amor é uma coisa tão bonita de se falar, independentemente... Mas o amor é uma coisa mesmo muito bonita de se falar, independentemente de que forma seja e de que tipo de amor seja. Então, quer seja em casa, quer seja na escola, eu acho que todos os tipos diferentes de amor deviam ser abordados para as crianças também entenderem, porque lá está, eu concordo. Amor gera amor. Amor gera amor, e eu acho que, acima de tudo, se houver conhecimento e se falarmos das coisas de uma forma aberta,
as crianças também aprendem e já não têm medo do desconhecido, porque muitas vezes esses comentários até vêm daquele lugar do não estou habituado a isto, é estranho. E começam a insultar. Vem repulsa e pronto, isso. Eu acho muito que vem desse lado. Eu gostava só de terminar aqui o podcast a falar sobre um assunto que eu também acho que é um bocadinho importante relativamente à representatividade que tu estavas a falar há pouco, porque obviamente nós sabemos que tudo aquilo que são pessoas que sejam parte da comunidade LGBT, quando estão expostas a um palco muito grande, que foi por exemplo aquilo que te aconteceu ao participares no programa de televisão, acabam por levantar aqui e representar a bandeira LGBT de uma forma que acaba por ser sempre, até mesmo que fosse involuntário, acaba sempre por acontecer, porque as pessoas, a sexualidade e aquilo que elas são e a sua identidade faz parte delas. E a minha pergunta aqui para ti é se tu achas que esse tipo de representatividade que as pessoas automaticamente fazem por pertencerem à comunidade, se achas que isso é uma coisa que nós não devíamos cobrar tanto às pessoas, que façam parte da comunidade, se achas que deve haver sempre aqui algum cuidado, não sei, isto é mesmo aqui um tópico para conversa. Sim. Porque eu falo, por exemplo, o Lil Nas X, que pronto, tenho a certeza que sabem quem é, que é aquele rapper que se assumiu como sendo gay, ele... desde que se assumiu gay, acabou por ser aqui uma grande símbolo de toda a comunidade LGBT, apesar de ele ser uma pessoa que é muito controversa. Portanto, tipo, quando é que se para aqui a linha? Qual é a tua opinião? Eu acho que não se deve cobrar a ninguém representatividade. Não se deve, porque ninguém tem que ser cobrado isso. No entanto, acho, e claro que sim, que pessoas que tenham mais exposição e que estejam dispostas a falar sobre o assunto e a partilhar as suas experiências, acho que se puderem e se sentirem que estão nas suas capacidades de fazer isso, claro que devem dar palco ao assunto e dar importância, e porque também, lá está, vem muito na cultura pop e muito na televisão e no cinema, não sei, porque isso também gera aquilo que nós estávamos a falar ao bocado. Se calhar os filhos em casa veem na televisão o tópico, ficam curiosos, perguntam aos pais, se os pais souberem, e acho que devem sempre abordar o assunto, pronto, iniciam uma conversa, porque eu acho que representatividade, acima de tudo, deve ter um intuito de iniciar conversas, de iniciar ali uma descoberta por aquele conhecimento, porque lá está, se não for exposto, se relações homossexuais não forem expostas na televisão, no cinema, etc., em palcos, por cantores, o que quer que seja, o assunto não é falado. Então eu acho que representatividade tem esse propósito de gerar também conversas e comunicação. Sim, eu acho que acima de tudo é um bocadinho aquela ideia, isto também para terminar aqui, pelo menos da minha parte, é aquela ideia de que realmente existem muitas formas de representar a comunidade. Eu sinto que nós estamos aqui no 4º episódio e estamos a falar sobre o assunto, mas por exemplo nós nos 3 últimos episódios não referimos nada ao tópico da sexualidade, mas expusemos a nossa relação e expusemos com naturalidade e com normalidade. Eu acho que isso é muito importante e às vezes, pronto, entendermos realmente isso, que existem muitas formas de representatividade e que eu apoio, pronto, que as pessoas o façam da forma que se sentem e que faz mais sentido. E eu quero acabar o podcast aqui com uma mensagem também, porque lá está, o que eu senti mais quando saí da casa foi mesmo, eu recebi muitas, e tu mesmo quando eu estava dentro da casa contaste-me de várias, de pessoas que contaram as histórias, pediram conselhos ao Guilherme, pediram conselhos a mim, e eu quero mesmo deixar aqui a mensagem de que isto é um processo de autodescoberta que nós só conseguimos fazer por nós mesmos, e é um trabalho nosso, mas vocês não têm que o fazer sozinhos. Vocês podem arranjar apoio onde acham que esse apoio vai estar bem entregue. E se sentirem que com isto, que acham que queriam falar connosco, que partilhar a vossa história ou pedir um conselho, pedir ajuda, o que quer que seja, eu e o Guilherme estamos aqui mesmo abertos para mandem-nos mensagem. Lá está, são muitas mensagens às vezes, mas nós tentamos responder ao máximo e naquilo que nós pudermos, nós também queremos ser um apoio para quem precise. E mesmo que não se sintam confortáveis a falar connosco, às vezes um familiar, mesmo que não seja os pais, um tio, um primo, um amigo. Na escola também às vezes existe muitas vezes a possibilidade de ir ao psicólogo na escola, se não puderem ir a um psicólogo fora na escola. Existem muitas associações LGBT que também podem nos ajudar nesse sentido.
para viverem uma vida mais feliz. É isso. Que eu acho que é o mais importante. E gostei muito de falar sobre este tópico, porque também. acho que... Eu estava a ser um momento pesado. não, mas eu acho que... Eu também gostei, mas pronto, Sim. estamos muito sérios. Mas pronto, é um tema sério. É um tema sério e eu acho que... Eu estou mesmo feliz que o tenhamos abordado, porque acho que... Eu, pelo menos, eu sinto que se foi dado este palco, lá está. Quero também abordar este tipo de assuntos e ajudar quem puder ajudar. Então, agora que temos o nosso pequeno podcast, podemos falar sobre estes assuntos e isso deixa-me mesmo muito feliz. Exato. Portanto, se acharem que algum amigo vosso também pode gostar de ouvir este episódio, não se esqueçam de partilhar. Também podem seguir o nosso podcast nas redes sociais. Spotify, YouTube, TikTok. Podem subscrever, dar like, essas coisinhas todas, avaliar. E é isso. Nós voltamos para a semana. Finish you. Hã? Finish you. O que é finish? É tipo finish. Finish you. Ui. Tens que ensinar esses dialetos. E é isso. Beijinho e até amanhã. Até amanhã não, até quarta. Não. Tô cansado. Está calor.